Meu nome é o Everton, eu sou gerente de marketing do Zorro CRM. A Zorro é uma empresa, uma companhia de tecnologia global, a gente tem mais de 60 softwares desenvolvidos, a gente está em 150 países e a gente tem solução para todas as verticais de negócio ou todos os perfis de empresa, tá? Convido vocês a conhecerem mais dos nossos softwares. Hoje a gente trouxe aqui dois dos nossos queridinhos, que são o Zorro CRM e o Zorro Marketing Automation. Se vocês quiserem saber mais sobre essas soluções, o time está aqui disponível para conversar com vocês, tá bom? Estou muito feliz porque vocês estão aqui hoje, estão engajados no conteúdo do evento e a gente tem um conteúdo fora da curva agora para apresentar para vocês. Esse cara aqui a gente convidou, é meu amigo, já conheço ele já tem um tempão, ele influenciou na minha carreira. Tenho certeza que meia hora aqui conversando com vocês vai influenciar na vida de vocês também. Queria pedir para subir no palco o Gustavo Storck. Palmas para o Gustavão. O Gustavo ele é CEO do The CMOs, maior comunidade de marqueteiros que tem no Brasil. Por favor, fiquem à vontade para tirar dúvidas com ele depois da palestra, tá, gente? Aproveitem, porque a hora desse cara é cara. Então, eu, se fosse vocês, aproveitaria uns minutinhos de mentoria grátis, tá bom? Fique à vontade, cara. Pessoal, ele levou a barra lá em cima, né? Bom, obrigado pelo convite a todo o time da Zorro. Obrigado a vocês que estão aqui. Vão ter a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre marketing e sobre inteligência artificial. Mas eu quero começar dizendo que a gente não vai falar apenas de IA generativa, que é o que muitos conhecemos hoje, ChatGPT ou coisas parecidas, tá? Mas antes de a gente seguir um pouquinho, o Sundar Pichai tem essa frase, que ele é o CEO do Google, né? Ele fala: a inteligência artificial é a próxima grande revolução e terá um impacto enorme em todos os aspectos da nossa vida. Eu quero perguntar para vocês, quem já usou inteligência artificial hoje? Quem levantou a mão que não era o ChatGPT? O que era? Boa! Você vê que a galera aqui, o nível já é mais alto, né? Ele falou que usou inteligência artificial, mas ele não falou de IA generativa. Ele usou inteligência artificial que está embarcada nos nossos dia a dias há muito tempo. A IA generativa que vem introduzida no ChatGPT e em outros modelos de LLMs, como o ChatGPT, Bard, Cloud, entre outros, é uma parte, um subcampo da inteligência artificial. Todos vocês que chegaram aqui hoje, de alguma forma, utilizaram inteligência artificial, tá? Eu sou o Gustavo, como já foi apresentado, sou fundador do The CMOs Marketers, que é a maior comunidade de líderes de marketing do Brasil, tá? A gente tem um ecossistema que vai desde educação, edtech, AI, comunidade, empregabilidade, e a gente reúne na parte educacional mais de 500 executivos e na parte de AI mais de 8.000 usuários no Brasil, aí, dentre todas as nossas frentes. Então, fiquem à vontade para pesquisar um pouquinho depois sobre o The CMOs e o nosso universo. Eu trouxe esse vídeo bem rápido, não tem áudio, é só para exemplificar um pouquinho de quanto que, depois das IA generativas, o quanto que a inteligência artificial está inserida no nosso dia a dia. E as possibilidades são infinitas, a gente vai explorar um pouquinho elas. Desde a criação com textos, vídeos, imagens, conteúdos diversas aplicações diferentes são possíveis hoje. Até criar, né, fakes, entre outras coisas. Então, a IA hoje, a IA generativa especialmente, ela está presente em tudo que a gente faz. Mas muitos de vocês talvez ainda usam de modo muito simples. O que a gente vai ver até o final dessa conversa? Como sair do básico e ir mais no avançado a partir, primeiramente, da parte de teste to teste. Existem 3 formas, mais ou menos, hoje, de você trabalhar com IA generativa. Teste to teste, ChatGPT, Bard, Cloud. Teste to imagem, Midjourney, Stable Diffusion, CMOs AI. Teste to vídeo. Aqui eu mostrei vários exemplos de soluções de teste to vídeo. Então, hoje, essas tecnologias estão unificadas. É importante que vocês comecem, de alguma forma, por alguma dessas tecnologias, mas é possível fazer N coisas diferentes hoje com a tecnologia aplicada no marketing, aplicada no dia a dia de vocês. Depois, quem quiser, eu posso enviar esse vídeo e a apresentação também. E por que agora? Agora falando um pouquinho mais voltado para marketing.
Por que agora? Por que a gente tem falado tanto de IA generativa, tanto de inteligência artificial? Vamos dar uma olhada nos números. 54% das organizações relataram redução de custos e aumento de eficácia após a implementação de AI. Né? Esse é um dado lá da McKinsey, IBM e Accenture. Veja, uma das primeiras formas de começar a utilizar a inteligência artificial nos negócios é otimizando o processo de vocês. Muitos dos times, às vezes, são reduzidos. A gente tem muita tarefa, OKRs, KPIs, metas absurdas por quarter, mas, às vezes, não tem um time tão robusto. Então, uma das ideias de você utilizar a IA generativa, e a gente vai explorar todas as possibilidades dela, é, sim, trabalhar focado na redução de custo e aumento da eficiência, uma vez que você consegue, aos poucos, treinar o algoritmo, a inteligência artificial que você estiver usando, para entender e se comportar melhor com a forma como você se comunica. 33% espero que mais de 20% da força de trabalho precise ser requalificada nos próximos 3 anos devido à adoção de IA. O que acontece aqui? Quando a gente for para a parte prática, muita gente usa o que a gente chama de camada 1 de inteligência artificial. LLM, como o ChatGPT, Bard Cloud, que eu já falei, eles são treinados a partir de uma grande quantidade de dados, e esses dados estão disponíveis a partir da linguagem natural, que é a maneira como nós nos comunicamos, certo? Todo mundo sabe um pouquinho disso, de chegar lá, pedir, escreva um post blog para mim, crie um conteúdo para o Instagram, faça determinada coisa. Quando você trabalha nessa camada, você está fazendo basicamente o que todo mundo está fazendo, e o output, o resultado, é o mesmo para todo mundo. O que a gente vai ver é como descer mais fundo nesse nível, tá? 41% das empresas brasileiras já utilizam alguma forma de inteligência artificial rotineiramente. Agora a gente falou sobre o Waze, eu queria um exemplo, uma pessoa levantasse a mão e falasse: a gente usa no nosso time de marketing hoje. Alguém? Ninguém utiliza ainda no time de marketing? Inteligência artificial? O que você usa? ChatGPT. Alguma outra tecnologia, o LLM? Ainda não? Tô assustado com vocês, hein, pessoal? Então, assim, porque agora a IA ela pode ser aplicada em toda a jornada do cliente, desde a descoberta, consideração até a compra, onboard e retenção. Ou seja, não é só sobre criar um post blog, é sobre você aplicar em toda a jornada do usuário. É difícil para algumas jornadas? Sim, vai ser mais complexo, mas depende do que você quer aplicar. Agora, eu quero pedir uma licença poética aqui, para a gente voltar um passo. Muitos de nós conheceu o IA a partir do ChatGPT, ou se familiarizou mais com inteligência artificial. Eu não vou poder falar tudo pelo tempo, né, mas isso faz parte de algumas imersões que eu faço. O início da relação com a inteligência artificial, a construção do que a gente vive hoje, começa lá no século XVII, com probabilidade estatística. Então, vejam, tem todas essas etapas aqui, ao longo do tempo, relacionadas à inteligência artificial. A gente nem chegou no século XX ainda. Depois a gente tem as redes neurais artificiais, deep learning, convolucionais, máquina de Boltzmann, autodecoders variacionais, até os modelos baseados em transformadores, que é o ChatGPT, como a gente conhece, que iniciou esse processo lá em 2017. O time do Google tinha vários desafios enquanto tradução, e eles desenvolveram o que eles chamam de Transformers, que é um algoritmo que melhorava a capacidade de prever qual seria a próxima frase ou palavra a ser traduzida. Essa tecnologia foi que possibilitou que a gente evoluísse na linguagem natural e aplicasse da maneira que a gente aplica hoje. Então, a inteligência artificial ela vem muito atrás, e hoje a gente vive um pouquinho sobre isso. E o que é a inteligência artificial enquanto ciência, né? Ela basicamente, gente, ela é uma maneira que a matemática, a estatística reunida é capaz de pensar similar a nós humanos, com redes neurais, redes convolucionais e outros tipos. Olha que importante aqui, ela aprende, percebe, decide racionalmente, mas ela não cria. Quem é que cria? Se a inteligência artificial não cria? A IA generativa, que é o ChatGPT e todos os outros. Então, a partir desse subcampo da inteligência artificial, a gente sim é capaz de criar e gerar algo novo. E existem vários modelos que a gente chama de GANs e os próprios LLMs, né? Os GANs são utilizados muito mais para criação de imagem, vídeo e todos os outros tipos de output. Então, a IA generativa ela é um subcampo da inteligência artificial
que possibilita que vocês, quando solicitam uma imagem, um texto, um vídeo, ela seja capaz, a partir de todo o processamento, de trazer isso para vocês. Bom, agora vamos para as aplicações. Vejam, aqui eu tive que reduzir bastante para a gente conseguir enxergar tudo que é possível fazer com inteligência artificial e com IAs generativas hoje. A gente pode usar IA para segmentação, chatbots para responder dúvidas, para gerar conteúdo. 90% das pessoas estão trabalhando com IA nesse terceiro tópico. Geração de conteúdo, otimização de conteúdo, conteúdo para as redes sociais, conteúdo em imagem. Mas vejam, tem todo o universo para ser explorado ainda em relação à inteligência artificial. Assistentes virtuais para vendedores, previsões de venda a partir do input de dados você consegue fazer, personalizar landing page baseado em comportamento de usuário, sugerir produtos e promoções, automatizar campanhas baseadas em e-mails, analisar dados de venda para marketing e sites estratégicos. Dentre esses 10 aqui, hoje, no básico, sem uma tecnologia e sem um investimento robusto, a maioria das empresas trabalha geração de conteúdo. Com algumas tecnologias de CRM, como a Zoho, ou com algumas outras tecnologias, há um avanço nessa parte de segmentação e respostas a dúvidas, mas muito incipiente. Ainda muito cedo para falar o que dá para fazer e não dá para fazer. Então, a gente aprendeu muito com mais de 8 mil usuários usando nossa plataforma, muito voltado para conteúdo e imagem, como as pessoas ainda estão utilizando muito voltado especialmente para as redes sociais, 90%. Então vejam, se vocês que estão aqui hoje começarem a implementar IA de uma maneira um pouco mais avançada, vocês já terão um grande diferencial. E quais são as oportunidades e benefícios que a gente vê quando a gente fala de inteligência artificial? 3. Eficiência, inovação e escalabilidade. Eu consigo fazer muito mais com menos. Eu consigo inovar porque, a partir de inputs em LLMs como ChatGPT, Bard, Cloud, Semozaí, você consegue ter conclusões a partir da pergunta, e a gente vai aprender como, que antes não eram possíveis, que eram muito mais complexas. Então, agora você consegue ter conclusões muito melhor. Escalabilidade. Você pode ser uma empresa que entrega muito resultado, apesar de ser pequena, apesar de ser menor. E qual que é o problema que a gente enfrenta quando a gente fala de IA generativas? Questões éticas, privacidade. Recentemente teve um caso, se eu não me engano, a Samsung, né? Eles bloquearam o ChatGPT dentro da empresa. Por quê? Porque eles começaram a enviar partes do código para o ChatGPT melhorar, só que esse era uma propriedade intelectual importante para eles, e pouco tempo depois eles viram isso ser empregado em outra empresa de tecnologia. Então, o que os modelos generativos fazem? Eles usam os inputs, a menos que vocês determinem que não, eles usam os inputs de vocês para melhorar a IA. Só que ninguém garante que não tem alguém lá olhando, né, copiando e colando as ideias de vocês. Então, é muito importante avaliar a questão da privacidade. E preconceitos, né? Muitas pessoas reportam problemas, especialmente com IAs relacionadas à imagem, no qual elas foram treinadas com um tipo determinado de pessoa, de etnia, e elas não respondem bem em alguns outros. Ou que ele foi desenhado para ter tendências a responder determinadas coisas para a direita ou para a esquerda. Então, esse é um grande problema também importante avaliar. Uma dica, nunca considere a IA, qualquer que seja, se é Mosaí, GPT, o que for, ela é o copiloto de vocês. Então, nunca peguem um output, um resultado da IA, assumam que é 100% verdade e comecem a reproduzir. Por que a ideia de copiloto? Porque vocês têm que saber minimamente do que se trata para não estar reproduzindo lixo, para não estar reproduzindo mentiras. Por quê? A IA generativa, ela é treinada para te dar resposta. Então, quando ela não sabe a resposta, o que ela faz? Inventa. Ela vai, que a gente chama de delírio, ela vai delirar. O que é o delirar? Ela vai mandar qualquer coisa. Se você perguntar mais uma vez, e da onde você tirou esse dado? Ela vai dizer, você tem razão, eu inventei. Não confie na IA. Confiabilidade e dependência, né? Complexidade também. Risco de automatização. Muita gente, aí que eu não vou falar nem de IAs, né? Mas existe uma determinada ferramenta na internet brasileira, aqui do Brasil, para aplicação de currículos para vagas. E todo mundo reclama dessa empresa por causa do algoritmo de IA deles. Ninguém sabe como é que funciona. Aconteceu recentemente da pessoa que ocupava aquela posição, aplicar para a posição que ela mesma criou,
e ainda assim ela não conseguia entrar. Ela não foi aprovada. Por quê? Porque a maneira que o algoritmo é desenhado, às vezes, é obscura. Então, é importante entender também o que está por trás, quais são as tecnologias, tá bom? E quem lembra do caso da Elis Regina? Todo mundo viu essa propaganda? Todo mundo lembra do que foi? Basicamente, eles fizeram o que eu acabei de falar para vocês lá atrás. Eles utilizaram diferentes inteligências artificiais, diferentes combinações de inteligências artificiais para reviver a Elis Regina num comercial de um carro da Volkswagen, se eu não me recordo bem, cantando e conectada com a filha dela 40 anos depois de estar morta. É legal? É legal. Mas levanta vários debates sobre propriedade intelectual, sobre licença, sobre direito de imagem. Por quê? Porque tudo que a música, o comercial representava era totalmente antagônico ao que a Elis Regina acreditava. O que eu quero dizer com isso? Tomem muito cuidado na hora de aplicar a IA sem analisar o contexto como um todo. Se vocês não analisarem bem o contexto, pode ser que o que vocês estão fazendo não faz sentido. Esse caso aqui, para algumas pessoas foi polêmico, para outras nem tanto, mas para o grande público, especialmente para nós marqueteiros, foi inovador. Poxa, ressuscitar a pessoa, aplicar uma música, uma campanha super para trazer a nova Kombi, me recordei agora, era propaganda para trazer a nova Kombi de volta. Então trouxeram a Elis Regina, que amava o carro. Então esse é um exemplo de aplicação. Para sair um pouquinho dessa parte mais técnica, eu falei que existem vários tipos de modelos. Eu não sei qual é o nível de conhecimento de vocês aqui. Eu não sei qual é o nível de conhecimento de vocês ou qual é a sofisticação da empresa às quais vocês fazem parte. Mas existem maneiras também de você personalizar as inteligências artificiais. Naturalmente, vocês podem estar conectados à tecnologia já existente, como todas essas, como o CMOs aí, mas é possível também vocês treinarem modelos. A partir do treinamento do modelo, certo? Esse modelo pode se comportar exatamente como você quer na sua empresa a partir dos seus dados. Então, é um pouco mais caro, demanda um pouco mais de investimento, não tanto, tá, gente? Hoje em dia você consegue rodar num computador, vai precisar de algum conhecimento técnico, mas você pode personalizar. Imagina o seguinte, um campo gigantesco de informação, um grande ciclo, ele é cheio de vários pequenos ciclos dentro. Esses pequenos ciclos são informações. Quem usa hoje em dia e fala assim, ChatGPT se comporte como analista de conteúdo. Ele não entende o que é isso. Ele basicamente saca. Quer dizer que no universo de todas essas informações no LLM, eu vou me concentrar na parte de conteúdo de marketing. É isso que ele entende. Quando você treina um modelo, você pode especificar exatamente a que ele vai responder. E aqui eu trago o exemplo da Bloomberg GPT, que basicamente o que eles fizeram? Eles pegaram um modelo de LLM e treinaram ele 49% de conteúdo geral e outros 51% de arquivos da imprensa, arquivos próprios, para ele ser o maior GPT de finanças do mundo. Ou seja, eles se posicionaram estrategicamente e para todos os milhares ou milhões de clientes que a Bloomberg tem no mundo, essa solução é a melhor solução possível. A gente fez algo parecido com o CMOs aí para marketing. Então, foi por isso que a gente acabou crescendo tanto e estando em tantos países também. Então, é super importante que vocês vejam, eu posso usar um modelo avançado, implementar e personalizar ele para mim? Não, mas eu tenho um hack porque o que vocês podem fazer. E esse foi um pouco do método que eu criei lá atrás. Enganei de slide, não é agora, mas depois vai chegar, tá? Como a IA é usada em marketing, né? Tudo depende das suas estratégias, principais necessidades e nível de conhecimento. É possível configurar para uma escuta social, para entender, identificar o que está acontecendo, o que estão falando da sua marca, quais são as trends. Só que esse é o nível 1. Qual que é o próximo nível? É transformar esses inputs, que vão vir de diferentes lugares, que a gente chama de first, second e third party data, em algo que a sua empresa, que faça sentido para a sua empresa. Geração de conteúdo é onde a maioria faz, automatização, segmentação de público, personalização, análise de dados, chatbots, e-mails. Então é possível, quem ainda hoje tem que responder o e-mail do lead, ou tem que passar para a próxima área, para a pessoa fazer encaminhamento, ou mandar no WhatsApp, ainda não está usando inteligência artificial da maneira correta. Existe uma técnica, anotem aí, que eu não coloquei aqui, que ela é mais simples, mais barata de fazer isso, se vocês quiserem aplicar em marketing, vendas ou algo do tipo.
E existe um novo algoritmo hoje no próprio OpenAI que é possível fazer isso. Eu peço perdão por não ter aplicado aqui. Chama Fine Tuning. F-I-N-E, Tuning de tunar. O Fine Tuning, basicamente, é uma maneira de você ensinar o algoritmo, categorizar, ele aprender determinada coisa, e a partir desse aprendizado você pedir para ele algo. O que é um Fine Tuning simples aqui? Você ensinar ele, por exemplo, o que é headlines de marketing convertem mais no teu negócio. Pô, essas headlines aqui convertem muito. Ah, legal. Você pega 500 dessas, faz um fine tuning. Toda vez que você pedir passar a persona, ele vai criar a melhor headline para você. Então, a gente consegue fazer isso em nível de contexto dentro do CMOSAI ou outros AIs? Consegue. É bom? É legal. Mas se você fizer com a sua própria empresa um fine tuning específico, vai ser melhor porque é menos genérico. Tá? Eu não vou puxar a sardinha para minha tecnologia somente. Vou falar que se vocês conseguirem fazer o mínimo de personalização para o negócio de vocês, é tanto quanto melhor. E pode começar básico. Pesquisem lá. OpenAI, ChatGPT 3.5 Fine Tuning novo. Não é tão complexo de fazer, tá? Vocês conseguem, com um desenvolvedor, em umas 12 horas fazer. Então, as estratégias onde a gente pode aplicar inbound, marketing de produto, SEO. Eu gostaria de ter mais tempo para explicar essas 3 frentes aqui, eu não vou conseguir. Depois vocês podem me seguir lá nas redes e a gente conversa sobre isso. E eu tenho até um expert aqui em SEO, um dos caras mais importantes no mercado de SEO do Brasil, que é o Thiago Locke. Eu já botei isso aqui de presente para ele aqui, que é o It, né? Que é como você configura os conteúdos para que eles sejam de fato de alta performance, tanto em nível de conteúdo, quanto em nível de experiência, autoridade e entre outros pontos. Tenho quanto tempo aí, chefe? Pode ir? Tá bom. Então, assim, o It vai trazer expertise, autoridade, atividade e confiança. À medida que você aplica esse conteúdo em cada uma dessas fases, o impacto no seu negócio vai ser diferente. Então, lá dentro do inbound, você pode aplicar de uma maneira. Todos vocês têm LinkedIn? Quem tem LinkedIn? O LinkedIn é um dos maiores cases de SEO do mundo. Quem sabia dessa? O LinkedIn pensou toda a estrutura dele de marketing de produto, tecnologia, em cima desse conceito. Quando vocês pesquisam o nome de vocês, a primeira coisa que aparece na internet é o quê? É o LinkedIn. Não é à toa. Eles pensaram nisso. É uma forma de... aí eu já vou entrar em growth e outras coisas aqui, mas a gente tem 2 conceitos dentro de growth marketing, que é hook model e growth loop. Então, são 2 conceitos que são maneiras de você crescer, estimular a viralização do seu produto e engajamento. O hook model, o growth loop do LinkedIn com SEO é muito importante. Agora, veja, eles aplicaram isso com AI. Não está disponível para todo mundo também, mas agora vocês conseguem fazer o resumo de vocês com 2, 3 cliques com inteligência artificial. Para quê? Para tornar mais rico e mais certeiro o campo da informação de vocês lá. Legal, agora eu vou dar um hack para vocês, porque eu não podia ir embora sem deixar um hack bom. Lá atrás, isso aqui chama-se fatorial em matemática, tá? Desculpa a matemática aqui, mas vai fazer sentido. Lá atrás, quando eu criei o CMOSAI, ele era um software no meu computador, a lógica que eu usei no momento foi muito de como que eu aplicava fatorial dentro daquele tipo de conteúdo. Basicamente era como que eu pegava um objetivo, um determinado pedaço de conteúdo e transformava ele em N camadas diferentes para ficar cada vez mais personalizado, mais específico, mais único e diferenciado de qualquer um. Lembra que eu falei para vocês, treinem o modelo de vocês? O segredo está aqui, ó. Contexto. Sempre que vocês forem usar qualquer LLM, seja de vídeo, texto, imagem, CMOSAI ou qualquer coisa, sempre comecem com contexto. E vocês podem descendo camadas no contexto a partir do tópico-chave, a partir do conteúdo, a partir de dados, a partir de dores, subtemas, crenças, desafios. Quanto mais vocês descerem, melhor vai ser o nível. A resposta, prestem bem atenção, a resposta que eu vou ter para a mesma pergunta no nível 1 é totalmente diferente da resposta que eu vou ter no nível 5. Por quê? Porque eu desci várias e várias e várias camadas. E eu posso fazer isso de N maneiras. Dentro lá do CMOSAI, a gente já fez isso
para as profissões de marketing, então são 33 especialidades treinadas, mas elas precisam dos dados de vocês. Então é importante que vocês desçam esses níveis, tá? Tirem foto aí, eu vou passar, todo mundo tirou? Então, já estão me olhando feio ali, gente, desculpa, tá? E aqui está uma visão para vocês. Contexto, estrutura, recursividade. Sempre trabalhem dentro do contexto, seja de qual for a LLM que você esteja usando. Pensem na estrutura e na recursividade. Aqui eu fui um pouco geek e trouxe um conceito mais técnico, mas assim, ó, prompt é o quê? Prompt é um pedido, certo? Quanto mais você especifica esse pedido, melhor vai ser a resposta. Só que essa resposta vai continuar genérica se o banco, a fonte, não for mais personalizada. Ou seja, se não tiver as informações da persona, job to be done, mapa da empatia, Canva da proposta de valor, do CRM da Zorro conectado lá para trazer dados do usuário. Se não tiver essas informações, o resultado continua sendo raso. Qual é a única coisa que o concorrente não tem de vocês? Dados de comportamento dos clientes de vocês. Persona, tudo isso. Então, esse é o grande diferencial. E aqui eu trouxe esse conceito que eu trago, prompt e consulta SQL, porque há uma correlação. Aqui na consulta, no prompt, eu falo, ó, liste 10 palavras-chave relacionadas a compras online de itens de moda feminina que tem o ticket médio acima de 200. Esse é um pedido que eu fiz, mas vejam, cada linha eu especifiquei mais. Compra online, moda feminina e ticket médio acima de 200. Ele ia me trazer o valor correto se eu não tivesse contexto correto? Não. O que ele ia fazer? Inventar, certo? Lá no banco, eu faço a mesma coisa. Eu vou ler aqui o SQL, tá? Que é Structure Query Language. Então, selecione a palavra-chave onde as vendas online aconteceram, onde a categoria da moda é feminina e onde o preço médio está acima de 200, limite 10, ou seja, liste 10 possibilidades. Todas essas informações, elas estão num banco e estão no contexto. Legal? Para terminar, estou terminando, falta 2 slides. Fotinha de novo aí. Usem essas estruturas para melhorar todas as requisições que vocês fizerem para os LLMs. É importante. Então, a gente tem o RTF, CTF e RASF. Papel, tarefa e formato, diga o que é, qual que é o papel que você quer que a inteligência se comporte, a tarefa e o formato. Antes de tudo, setem o contexto. CTF, contexto, tarefa e formato. O formato é o que você quer e em que formato. E o último é o papel que você quer, o que ele quer que faça, os passos, o contexto, algum exemplo que ele deve seguir e o formato. Vejam que vai complicando. E para terminar, não cometam o erro de usar sempre mega prompts. O que é mega prompt? Me dê um artigo para as redes sociais, planejamento de 10 semanas, uma imagem do pica-pau, tudo junto. Nunca façam isso. Usam encadeamento. Façam um pedido, esperem, façam um pedido, insiram um contexto, insiram dados, insiram mais informações, e assim vocês vão conseguir construir as melhores coisas. Eu posso usar um mega prompt? Sim, depois eu posso usar um mega prompt depois do encadeamento. Se eu já fiz bastante encadeamento, o mega prompt vai entrar legal. Agora, se eu começar com o mega prompt, eu vou quebrar o negócio. Além disso, existe um negócio chamado token, limite de token. Muitos LLMs têm um limite de 4.000 token ou 3.500 palavras. Esse é um problema e vocês têm que lidar com esse problema e fornecendo as informações corretas. Tá? No CMOs aí, a gente tem vários modelos que suportam mais do que isso. Tá? Bom, esse é o CMOs aí, nossa plataforma, ela gera tanto imagem, tem 33 chats especialistas, tem diferentes ferramentas lá dentro, chat, imagem, editor de imagem, 60 ferramentas para marketing, vendas, gestão, redes sociais. Muito obrigado, acesse CMOs aí, 7 dias grátis lá para vocês e um cupom de 50%. Muito obrigado, desculpa, demora, obrigado Zorro, obrigado Everton, obrigado a todo mundo. Valeu, galera! Animal, né, gente? Queria agradecer o Gustavo por ter colaborado tanto com a gente. Espero que vocês tenham tirado muitas fotos. Quero saber se tem dúvidas, se alguém quer levantar a mão, tirar dúvidas. A hora é agora. Tem? Opa! Aí, Gustavão.
Minutinhos de mentoria, garanti para vocês. Não chega. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta. Eu trabalho numa empresa de aplicativo de devocional cristã e a gente gera bastante conteúdo através do ChatGPT. Numa conversa recente com a minha agência de criação de conteúdo, eles questionaram um pouco a respeito de se as plataformas de rede social estão aceitando esse tipo de conteúdo ou se derrubam métricas, engajamento, etc. Queria saber se você tem alguma informação sobre isso para a gente. Obrigada. Bom, eu queria dizer outra coisa, mas a verdade é que a gente está numa época que eu diria que a gente está no ano 2000 da inteligência artificial. Então, não existem restrições ainda porque ninguém entendeu exatamente como lidar com isso. O que eu diria é, faça um bom conteúdo, que ele vai ser sempre bem interpretado. Para responder melhor a tua pergunta, a própria OpenAI, do Sam Altman, que é o fundador da OpenAI, criou um detector de conteúdos criados por inteligência artificial. Sabe quanto tempo durou? 3 semanas. Eles derrubaram, cancelaram, porque era ineficiente. Se os criadores da OpenAI, do ChatGPT, criaram um detector para detectar e não funcionou e eles cancelaram, ninguém não tem. Então, assim, o que eu diria é, trabalhem em contexto, usem tecnologias como o Mozaí, refinem o que vocês estão fazendo, porque daí vocês vão ter conteúdos únicos. E aí, nenhuma inteligência artificial vai saber o que está acontecendo. Em português, muito menos. Mais alguém? Aproveita, gente. Não? Não? Gente, queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Falar que a gente ainda tem mais conteúdo hoje. O nosso VP de Marketing vai estar aqui para tirar dúvidas de vocês, fazer um Q&A. Então, fiquem à vontade, tá? Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo, hein?